Meu fraterno cumprimento aos leitores da Elsevier. Com muita satisfação que nós estamos aqui por esse meio multimídia para apresentar o nosso Manual de Processo Penal. Eu sou André Nicoliti e o nosso Manual de Processo Penal é uma obra completa sobre a matéria que apresenta os temas iniciais e introdutórios ao estudo do processo penal e mesmo da teoria geral do processo, passando por princípio, inquérito, chegando até mesmo aos recursos e à execução penal. Todo manual se consubstancia em uma obra que não aprofunda verticalmente a matéria e sim apresenta um panorama completo do processo penal. Mas, em nossa perspectiva, buscamos uma obra que pudesse aliar profundidade, amplitude e, ao mesmo tempo, uma avaliação crítica e produção crítica do conhecimento. Talvez esta seja a principal característica dessa obra que nós iremos apresentar. Então, ao lado de todos os temas abordados de forma tradicional, com apontamentos da doutrina tradicional e da jurisprudência sedimentada, tivemos sempre a preocupação de uma abordagem crítica e original. E é este o grande diferencial da obra. Então, gostaríamos de ilustrar essa perspectiva crítica e original, trazendo alguns temas para o leitor de uma forma pontual, para que possam ter, assim, digamos, uma pequena amostra do que pode ser encontrado neste livro. O primeiro tema que gostaríamos de destacar é relativo ao inquérito policial no tribunal do júri. Parece algo muito claro para nós que, em função de, no tribunal do júri, trabalharmos com o princípio da íntima convicção, ou seja, o sistema de apreciação de prova no júri é da íntima convicção, no qual os jurados não precisam fundamentar as suas decisões e demonstrar e tornar públicas as razões de seu convencimento, nos parece uma consequência óbvia de que o inquérito policial não pode ser objeto de debate e de discussão em plenário, pois, de outro modo, nós teríamos a violação do contraditório. O inquérito policial, como peça resultante de um procedimento desprovido de contraditório, a partir do momento que ele é levado ao plenário, sendo objeto de manifestações por parte da acusação, nós teríamos uma violação clara ao princípio do contraditório, já que não seria possível saber se os jurados se convenceram da prova, ou pela prova, ou através da prova produzida no plenário, ou se o seu convencimento tem por fundamento os elementos de informação colhidos e exibidos no inquérito. Colhidos no inquérito e exibidos em plenário. Dessa forma, impõe-se que o inquérito seja retirado dos autos e que não se possa fazer nenhuma manifestação ou alusão sobre o inquérito em plenário do júri, sob pena de se vulnerar o princípio do contraditório. A reforma recente do CPP, a reforma de 2008, ela não previu essa retirada. Não obstante, a retirada, a exclusão do inquérito do tribunal do júri, ela se dá por força direta da Constituição, princípio da supremacia constitucional. Desta maneira, podemos até tolerar o inquérito nos autos num procedimento ordinário perante o juiz singular, porque lá, como o juiz tem que motivar as suas decisões, tem que justificar as suas convicções, é possível fazer controle sobre essa decisão e saber se ela é uma síntese do inquérito, das informações contidas no inquérito, ou se é uma síntese das informações ou das provas produzidas no processo. No júri, tal conclusão não é possível, tal controle não é possível. E por essa razão, imperiosa a retirada do inquérito nesta fase, por força direta da aplicação da Constituição. Bem, este é um dos aspectos que, a nosso sentir, é simples e que
lamentavelmente, ainda não foi sedimentado na jurisprudência e na doutrina, mas tem, sem dúvida alguma, ganhado a simpatia de muitos autores e de muitos operadores do direito. Outros aspectos que nós gostaríamos de ressaltar nesta obra, por exemplo, a densificação que foi dada ao princípio da dignidade humana. O princípio da dignidade humana, que é fundamento da República, constante no artigo 1º da Constituição, é muito proclamada, esse princípio é muito exortado nos meios acadêmicos e jurídicos. Não obstante, difícil, como reconhece o próprio professor Canottilho, a densificação e a aplicação prática desse princípio em função da vagueza e da indeterminação do conceito. Todavia, em nossa obra, apontamos duas teorias que buscam dar essa concordância prática e essa densificação, essa concretude ao princípio da dignidade humana. A teoria dos 5 componentes de Poldek é uma teoria que, do ponto de vista prático, contribui muito para a aplicação eficaz do princípio da dignidade humana, porque ela tenta demonstrar quais os componentes da dignidade humana, destacando a integridade física, corporal, a identidade, a personalidade, o mínimo existencial, enfim, o respeito aos procedimentos como limitadores do poder do Estado e, por fim, a própria igualdade perante a lei. Desta forma, a teoria, que é, de certa forma, aprofundada no livro, tenta, de uma certa maneira, apontar positivamente o que significa a dignidade humana e quais os seus componentes. Por outro lado, em nossa segunda edição, já apontamos a fórmula objeto de Dühring, que também é uma teoria alemã, que vem dar um cariz negativo à dignidade humana. Diz o autor, se por um lado é difícil precisar e dizer o que é a dignidade humana, mais fácil é definir quando a dignidade humana é violada. E a conclusão é a seguinte: a dignidade humana é violada toda vez que o homem é transformado em um objeto. E o processo penal, principalmente nos aspectos de prova e prisão, né, esse princípio e essa diretriz é importante, porque não raro o acusado ou o indiciado pode ser coisificado, pode ser reificado, ou seja, pode ser transformado em um objeto. Então, a densificação e a concordância prática da dignidade humana foi uma preocupação que nós tivemos e nós remetemos isso para diversos campos. O campo das intervenções corporais, o campo do inquérito policial, de maneira que é possível trabalhar de uma forma prática com esse princípio, que muitas das vezes é uma mera bandeira panfletária, quando o operador não sabe dar concordância prática a ele. Então foram esses os aspectos que procuramos abordar em nossa obra, dentre inúmeros outros posicionamentos originais e controvertidos e muitas vezes minoritários, que certamente levarão o leitor a uma reflexão crítica e a um debate saudável que só trará à sociedade brasileira e ao mundo jurídico mais luz, porque só do debate é que a luz se faz. Muito obrigado.